Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Que o coração vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga. Esse é o terceiro e último estudo da lição número 6 da revista É Tudo Sobre Jesus, Cristo, revelado e anunciado no Antigo Testamento. A lição número 6 fala sobre Jesus, o bom pastor. O tema principal, o texto base dessa lição é o Salmo de número 23. E se você tem acompanhado os estudos, você viu que nós fizemos um primeiro estudo falando sobre a revelação profética de Ezequiel no capítulo 34, e também fizemos um outro estudo a respeito de João capítulo 10, onde claramente o Senhor Jesus se apresenta como o bom pastor da profecia de Ezequiel 34. O motivo de nós termos feito tudo isso é apresentar um pano de fundo para o Salmo 23, para que nós possamos compreender qual é a mensagem apresentada nesse, de que é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus em todo o planeta. E se você perceber, o Salmo 23 ele foi escrito antes de Ezequiel 34 e ele foi escrito antes, evidentemente, do Evangelho de João. Mas já no Salmo 23 havia uma mensagem anunciada do bom pastor, e esse bom pastor, à luz do que as Escrituras nos mostram, é o próprio Senhor Jesus. Nós vamos relembrar, como sempre, a nossa fragilidade, como ovelhas que nós somos, e da necessidade que temos de alguém que nos pastoreie, de alguém que cuide das nossas vidas, de alguém que nos proteja, nos guarde em local seguro. E assim o Deus Trino se revela na pessoa do Filho, como sendo esse bom pastor, o supremo pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas para nos pastorear e nos encaminhar para o Pai. Davi é o autor desse salmo, o salmo de número 23, ele fala então sobre essa aliança de Deus com o seu povo. Nós vamos orar, pedir a direção do Espírito Santo para que possamos compreender esses ensinamentos e aplicá-los às nossas vidas. Senhor, nós te somos gratos porque Tu és o Deus, Criador dos céus e da terra, e tudo pertence a Ti. Nós te agradecemos porque pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, o Senhor enviou o Seu Filho, o Senhor Jesus, para ser esse bom pastor que nos leva para junto de Ti. Muito obrigado também, Pai, por nos enviar o Espírito Santo para que esteja conosco todos os dias até a consumação do século. Nós pedimos que esse mesmo Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Dá a mim, Senhor, a capacidade de poder entender, compreender, explicar esse texto, e a cada um dos nossos ouvintes, também a mim, para que possamos, além de compreender, aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas. Tudo nós te pedimos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu acho que muitas das pessoas que ouviram esse salmo
Talvez recitaram juntamente por conhecerem até decor o Salmo de número 23. É sem dúvida um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. A melhor forma de nós meditarmos na palavra é nós entendermos o contexto de quem escreveu e qual foi a mensagem que o autor quis transmitir. Evidentemente, nós temos que primeiro pedir a direção, a gente chama de iluminação do Espírito Santo, para que ilumine o nosso entendimento, tire de nós as vendas, tire de nós o tampão dos ouvidos, para que o nosso coração possa compreender a palavra de Deus. E isso só quem pode fazer é o Espírito Santo. Mas também é necessário que a gente invista tempo em estudar, conhecer a história daquele que escreveu o Salmo, conhecer o contexto em que ele escreveu, para que a gente possa então aplicar essa mensagem no nosso coração e nas nossas vidas. A gente sempre deve imaginar como que eu posso colocar em prática esse Salmo no meu trabalho, na minha vida familiar, na minha vida social, de maneira geral na minha existência. Como que eu posso conhecer, compreender, ser edificado por essa palavra e aplicar isso no meu dia a dia. A melhor forma é pedir a direção do Espírito Santo e é investir tempo meditando em cada palavra, em cada sentença que o autor escreveu. Nós já oramos, nós já pedimos a direção do Espírito Santo, nós cremos nisso, e agora vamos falar um pouco sobre o rei Davi, o autor do Salmo. Davi era pastor de ovelhas, e ele foi chamado por Deus lá enquanto ele pastoreava as ovelhas para ser rei em Israel. Mas houve um episódio quando ele é chamado para ser rei, o rei ainda era o rei Saul. E houve um episódio em que um gigante filisteu afrontava o exército de Israel e Davi se apresenta diante do rei Saul e se dispõe para lutar contra aquele gigante Golias. Mas Davi, para poder tentar convencer o rei, ele fala a respeito da sua valentia. Ele diz que ele, enquanto pastor de ovelhas, havia enfrentado um leão e havia enfrentado um urso. E o que ele queria demonstrar para Saul é que ele era um homem valente, que ele queria enfrentar o gigante Golias, ele tinha que fazer como que um comercial de si mesmo, dizendo a respeito daquilo que ele já havia enfrentado. Não sei se você acha pouco, mas enfrentar um urso, enfrentar um leão é algo de fato notório. Mas o que nós vemos no Salmo, quando me lembro desse texto, desse episódio de Davi com o gigante Golias, diante do rei Saul, o que nós vemos não é uma demonstração de valentia, é uma demonstração de cuidado com as suas ovelhas. Davi fez isso para proteger aquelas que eram as suas ovelhas, ou as ovelhas do seu pai Jessé, que ele pastoreava. Davi arriscou a sua vida pelas ovelhas. E ele diz inclusive para Saul que ele não só as protegeu, mas ele foi atrás do predador que havia tomado uma das ovelhas e ele tirou da boca do animal. Nós sabemos, é assim que o animal faz, seja o leão, seja o urso, ele cata pelo pescoço e leva, e arrasta. E Davi foi atrás, lutou com aquele animal, derrotou aquele animal predador e o matou e protegeu e trouxe a sua ovelha. Assim, ainda que Davi tivesse tentado demonstrar para Saul que ele era valente, o que ele demonstra para nós é que ele era um pastor cuidadoso das suas ovelhas. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai, porque as ovelhas do seu pai eram dele também. Como pastor, Davi era responsável por levar as ovelhas para boas pastagens, para que elas fossem alimentadas, e para as águas que a pudessem dessedentar. Quando Davi compõe o Salmo 23, o que Davi faz então é olhar para si mesmo, olhar para as ovelhas e olhar para o Senhor, seu Deus. E então ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Essa expressão, evidentemente, é uma confissão de fé, é assumir publicamente a sua total dependência de Deus, é reconhecer que ele pertencia ao Senhor e reconhecer que toda soberania pertence ao Senhor, o seu supremo pastor. É ele, o Senhor, que dirigia os caminhos e a vida de Davi. Quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, tudo isso está implícito, porque ele evidentemente sabia
O que é que um pastor faz pelas suas ovelhas? Era dizer para a sua alma, era dizer para a sua mente, era dizer para o seu coração, de que o pastor das suas vidas, pastor da sua vida, era o próprio Senhor. O Senhor é o meu pastor. E ao mesmo tempo Davi reconhecia-se então como ovelha. Ele que havia sido pastor de ovelhas, agora ele se colocava em outra posição e colocava o Senhor como o seu pastor. E ele lembrava o quanto ele zelava pela segurança das ovelhas, pelo sustento das ovelhas, e ele fazia e faz essa mesma aplicação quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Talvez a primeira pergunta já desse estudo que fica para nós é assim: o Senhor é o seu pastor? O Senhor é o seu pastor? Para afirmar que o Senhor era de fato o seu pastor, Davi conclui o seguinte: nada me faltará. Eu aprendi que uma das formas de você interpretar esse texto do original seria dizer assim também: não me faltará. Então ficaria assim: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. É como se você imaginasse que umas ovelhas que pudessem estar dispersas, sujeitas aos predadores, perdidas, sem pastor. Mas isso não acontece quando o Senhor é o nosso pastor, porque Ele não nos faltará. Ele sempre estará conosco, nos protegendo e nos guardando. E porque Ele está conosco, então nada nos faltará. Davi diz que o Senhor é quem o faz repousar em pastos verdejantes. Não sei se você se lembra da multiplicação dos pães, narrada em Marcos capítulo 6, quando Jesus multiplica pães e peixes. O episódio que acontece é assim: Jesus percebe que os seus discípulos estão muito cansados, porque era muita gente indo e vindo, eles davam atenção e cuidado para todas essas pessoas. Então Jesus, preocupado com os seus discípulos, diz assim: vou levar vocês para um lugar desabitado, um lugar deserto, para que vocês descansem. E quando os discípulos saem, a multidão percebe que eles saem, e a multidão chega, quando eles chegam no local, a multidão já está lá, nos esperando. E quando Jesus olha para os seus discípulos e olha para aquela multidão, Jesus se compadece da multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, o curioso do texto é que havia uma relva verde. Era um local deserto, mas não desértico, né? Não havia pessoas, era um lugar não habitado. Mas imagina uma bela relva verde. E Jesus faz com que todos eles se assentem, e Jesus começa a lhes ensinar muitas coisas. Eu fico imaginando o que passou na cabeça daquelas pessoas, se não veio na mente deles esse mesmo texto do Salmo 23. Repousar, descansar, se assentar sobre uma relva verde e ser alimentado com a palavra do próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Diz o texto que Jesus lhes ensinou muitas coisas. E claro, alimentou o corpo físico deles também. Jesus demonstrou o seu poder, multiplicando 5 pães e 2 peixes, e alimentando toda uma multidão. Jesus se apresenta ali como o bom pastor do Salmo 23. Eu imagino que naquela hora a cabeça deles rapidamente percebeu o que estava acontecendo naquela relva. Mas Davi diz também que o Senhor é quem o leva para as águas de descanso, e é o Senhor quem lhe refrigera a alma. Eu creio que se você tomar um bom copo de água num dia de muito calor, você vai ficar bastante satisfeito e matar a sua sede, porque a sede física você vai conseguir matar com água. Mas quando o seu espírito está angustiado, quando a sua alma está ansiosa, quando o seu coração está perturbado, aquilo que você precisa é de uma água que efetivamente possa penetrar o seu coração, o seu espírito, a sua alma e te dar paz. E essa água que Jesus promete dar. Você se lembra do episódio de Jesus e a mulher samaritana? Jesus disse para aquela mulher que havia ido buscar água no poço e disse assim: aquele que beber
da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É somente essa água que refrigera a nossa alma. E o salmista também fala de águas de descanso, porque essas águas podem produzir não só nos tirar a sede, nos dessedentar, mas como também transmitir descanso. Eu creio que você conheça muitos lugares do mundo, seja por fotos, vídeos ou presencialmente, bastante aprazíveis. Geralmente são lugares com água. Você vê montanhas e vê uma bela cachoeira, você vê o mar, ou você vê uma paisagem com uma bela represa ou um rio. Sempre, geralmente, está associado com águas também. E esses locais, eles nos transmitem uma boa paz, e é gostoso poder desfrutar disso quando temos, de fato, oportunidade. Mas as verdadeiras águas de descanso são aquelas que acalmam a nossa alma, que acalmam o nosso coração, matam a nossa sede espiritual e trazem descanso, porque aliviam o nosso interior, aliviam o nosso coração. E o Supremo Pastor, ele sabe exatamente o que a nossa alma necessita para ser satisfeita. E quando Jesus diz para aquela mulher samaritana assim: quem beber da água desse poço voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. E Cristo faz um contraste entre o físico e o espiritual. O físico, porque aquela mulher havia de fato ido buscar água para se dessedentar, para matar a sua sede física. E de fato nós somos assim, nós precisamos tomar a água para matar a nossa sede. Mas também é um contraste espiritual, porque se você beber de uma fonte chamada espiritual, que não for Cristo, você voltará a ter sede. Mas Cristo diz e afirma, e eu testemunho pela minha vida, e você pode testemunhar talvez pela sua vida também, que quando você bebe dessa água que é do próprio Cristo, dada por Ele mesmo, você jamais volta a ter sede. Essa água produz algo em você que vai para toda a eternidade. E assim testemunha todo aquele que é cristão, todo aquele que crê no Senhor Jesus e bebeu dessa água que o próprio Cristo nos dá. Não beba de outra fonte, não beba de outra fonte espiritual, porque você voltará a ter sede. Mas a ovelha de Cristo, ela ouve a sua voz, ela reconhece a voz do seu pastor, ela o segue, ele o leva e o alimenta com a sua palavra, e ele lhe dá água que refrigera a sua alma, água de descanso, descanso eterno. O salmista diz também que o Senhor, o bom pastor, ele guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. Veredas, eu sei que você sabe, são caminhos, E o Senhor nos guia. Ele vai à nossa frente mostrando o caminho. E não tem como não nos lembrarmos da palavra do Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, sigam-me. E Cristo diz assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. E Deus conduz as suas ovelhas por este caminho que é o próprio Cristo. Por isso que Deus diz assim: esse é o meu filho amado, ouçam, a ele ouvi. Davi se lembra possivelmente quando ele conduzia as ovelhas do seu pai, porque era ele quem dizia para onde as ovelhas iriam. Ele não soltava as ovelhas e as ia seguindo. Ele as chamava e ele ia à frente conduzindo as ovelhas do seu pai. É assim que um pastor de ovelhas faz. Ele indicava as veredas, porque ele sabia por onde deveria passar e ele saberia onde esse caminho iria levar. Então nós nos lembramos de Provérbios, capítulo 14, verso 12, quando falamos de caminhos. Davi, como pastor, sabia qual era o caminho que ele deveria conduzir as suas ovelhas. E Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao fim, dá em caminhos de morte. E de fato é assim na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos informa que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então a pergunta que fica para nós é assim:
Se o meu coração é enganoso e desesperadamente corrupto, não deve ser ele o GPS que vai guiar a minha vida. Eu não devo guiar a minha vida pelo meu coração. Não é buscar no meu coração qual a decisão que eu devo tomar, é buscar no Senhor. Porque se eu seguir o meu coração, acontece o que está escrito em Provérbios. Há caminhos que parecem direitos, mas no fim são caminhos que levam para a morte. Por isso é interessante lembrar o que diz o Salmo 119. Nós não sabemos a autoria do Salmo 119, alguns atribuem a Davi, mas ele fala, o Salmo 119 é o maior capítulo de toda a Bíblia. Ele tem 176 versículos e ele fala sobre a excelência da lei divina, a excelência da palavra de Deus, palavra que Deus deixou para conduzir as nossas vidas. E no Salmo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Os nossos caminhos não são e não devem ser dirigidos pelo nosso coração, mas deve ser dirigido pela palavra de Deus. Deus nos deixou a sua palavra para que ela nos guie, para que ela nos mostre por onde devemos seguir, para que ela nos guie por essas veredas da justiça. O apóstolo Pedro, certa vez, disse para Jesus: para onde iremos, Senhor? Para onde iremos além de ti? Só tu tens as palavras de vida eterna. E era um reconhecimento diante do Senhor Jesus, que somente as palavras vindas do Senhor Jesus poderiam conduzi-los para a vida eterna. Davi então se lembra que nem só de pastos verdejantes, de águas tranquilas ou de veredas de justiça era a vida das ovelhas. Existiam lugares perigosos, existiam caminhos perigosos, e por isso ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele, como pastor de ovelhas, sabia que em determinados horários ou determinados locais que ele passasse seriam locais perigosos. E Davi faz essa afirmação porque ele sabia o que era ter receio de morte. Davi passou por uma experiência de morte, de perigo de morte. Ele foge do rei Saul, que o perseguia para o matar, e Davi, na sua fuga, ele foi parar justamente no território dos filisteus, inimigos de Israel. Era como se a ovelha tivesse completamente cercada de lobos. E ele temeu pela sua vida. Davi teve muito medo de morrer naquele momento. E conta que o rei, o episódio é bastante curioso, porque quando Davi é reconhecido e ele vai ser trazido à presença do rei, ele se finge de louco. Ele começa a babar e começa a aparentar-se como louco. É até curioso, mas o rei diz assim: faltam-me doidos na minha terra para que tragam mais um maluco diante de mim? Davi se finge de louco e aquilo o rei acreditou. E o rei o expulsou e evidentemente não o matou. Mas, apesar da curiosidade desse texto, o fato é que Davi temeu muito pela sua vida. E ele escreveu o Salmo 34, quando ele sentiu esse livramento do Senhor. E um dos versículos do Salmo 34 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Um aspecto também interessante, quando Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso não significa a morte em si mesmo, porque todos nós morreremos. A morte vai alcançar, a morte física vai alcançar a cada um de nós. Mas o significado do vale da sombra da morte também pode ser compreendido como o temor de sofrermos a condenação dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Davi entrou por esse caminho. Davi sentiu esse receio quando ele adulterou com Batseba e quando ele mandou matar o marido dela, Urias. Davi não se arrependeu. Davi não pediu perdão ao Senhor. Davi ocultou esse pecado diante de Deus. Mas ele vai dizer depois que enquanto ele calou esse pecado, os seus ossos como que envelheceram. E ele diz também que ele chegou a perder a alegria da salvação.
Ele se tratava naquele momento de uma ovelha rebelde, uma ovelha que se apartou do Senhor, cometeu um pecado, não se arrependeu, não retornou, mas o Senhor foi atrás dele. O Senhor levantou um profeta chamado Natã e entrou ali em ação o bordão e o cajado, que fala aqui no Salmo, né? E o profeta Natã confronta o pecado do rei Davi, e então a ovelha rebelde foi pastoreada. Davi compôs o Salmo de número 32 e o Salmo de número 51, onde ele confessa todo o seu pecado, onde ele pede perdão ao Senhor e ele dá um testemunho para nós, como pecadores também, o que nós devemos fazer quando nós pecamos diante do Senhor. Davi então experimentou duas áreas da vida que apontam para o vale da sombra da morte. Uma delas, o perigo da morte física, outra delas, o perigo da morte espiritual. Jesus Cristo também apacentou um dos seus discípulos em especial, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro se apresentou como uma ovelha forte, vigorosa, dizendo assim: Senhor, ainda que esses outros discípulos te neguem, eu nunca te negarei. E no mesmo dia o apóstolo Pedro negou a Cristo 3 vezes. Cristo olha para Pedro de onde Jesus estava, mostrando o quanto o coração de Pedro era insensato. Mas o mesmo Jesus, depois que ressuscita, ele vai atrás de Pedro e com 3 perguntas: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Cristo restaura o ministério apostólico de Pedro. Cristo vai atrás dessa ovelha que estava desgarrada, que estava aborrecida, que estava entristecida e envergonhada, bastante arrependida daquilo que ela havia feito. Cristo vai ao seu socorro. A segunda pergunta que fica nesse salmo, a primeira era: o Senhor é o seu pastor? Mas a segunda pergunta que fica é: você se sente pastoreado pelo bom pastor? Se você é uma ovelha de Cristo e você está ouvindo essa voz do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim: não endureça o seu coração, siga o bom pastor, siga o Senhor Jesus. Mas se você é uma ovelha de Cristo e está afastado, está inerte, está inútil no ministério, o próprio Senhor Jesus também quer restaurar a sua vida. Ele vem ao seu socorro e ele vem e te chama: vem, ovelha, vou curar as tuas feridas e vou chamá-la para que novamente você seja inserido no reino de Deus, que é representado pela igreja de Cristo, para que você de fato possa ser útil, possa trabalhar e ser usado pelo próprio Senhor Jesus. Eu sei que muitas pessoas que podem ouvir esse vídeo podem estar numa dessas duas situações. Estão ouvindo a voz de Cristo e ficam reticentes de tomar aquela decisão de seguir o Senhor Jesus. Não faça isso, siga ao Senhor Jesus. E se você é ovelha de Cristo desgarrada, já passou da hora de retornar para o Senhor. O salmo é bastante curioso porque de repente toda a cena muda. Davi vê um anfitrião gracioso que prepara uma mesa, um banquete, ainda que seja na presença de muitos adversários. Ele fala de uma unção com óleo. Talvez Davi se lembrando de quando o profeta Samuel o ungiu com óleo e quando o Espírito Santo se apossou de Davi. Davi talvez estivesse se lembrando desse momento, que o Espírito Santo de Deus se apossou dele. E a sua experiência foi essa, como alguém que está em um banquete e o seu cálice transbordou com aquela bebida, significando a graça abundante de Deus em nós, mediante Cristo Jesus. O mesmo Jesus, quando enviou os seus apóstolos para pregarem o Evangelho para toda a humanidade, ele disse que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, que era o Espírito Santo. E lá em Atos 2, o Espírito Santo é derramado durante o Pentecostes, e eles são revestidos de poder para serem então testemunhas de Jesus por toda a face da terra. E eu fico imaginando se esses adversários que fala aqui no texto, do Salmo 23, não seriam justamente os inimigos do Evangelho, aqueles que se levantaram contra a palavra de Deus e ainda se levantam. Mas não teve como, esse Evangelho alcançou todo o mundo e ainda continua alcançando,
ainda que se levantem vários adversários, este mesmo evangelho, porque ele é revestido desse óleo santo, dessa unção, desse Espírito Santo, por isso ele vai continuar até que o dia do Senhor venha. Para concluir, a conclusão do Salmo ela é óbvia, né? Ela diz assim: o Supremo Pastor, ele guia as suas ovelhas para a presença do Pai. E o que Davi simboliza aqui é a casa do Senhor. Ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi vê isto representado pela presença na casa do Senhor, pelo local que era simbolizado pela presença do Senhor. E ali ele quer habitar por longos dias, ali ele quer habitar por todos os dias da sua vida. E Deus então lhe concede 2 atributos para que isso possa acontecer. O primeiro deles é bondade. Davi diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse primeiro atributo de Deus que Deus compartilha conosco é a sua bondade. Quando Moisés, lá em Êxodo 33, ele pede para ver a glória de Deus, Deus diz para ele assim: Moisés, você não sabe o que está pedindo, porque ninguém pode ver a minha face e sobreviver. Eu deixarei você ver a minha bondade. E a bondade de Deus, ela é nos apresentada em tantas coisas. O ar que você respira, o alimento que você tem todos os dias na sua mesa, um teto para morar, uma família para se relacionar, amigos. Deus pode te dar saúde, pode dar prosperidade, tudo isso são bênçãos de Deus que são demonstradas pela sua bondade. Mas a expressão máxima da bondade de Deus é Jesus Cristo. Ele enviou o seu próprio Filho. Essa é a expressão da bondade máxima de Deus. E como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, um dia, nos séculos vindouros, Deus nos permitirá ver a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a expressão máxima da bondade de Deus para conosco. Isso tudo porque Deus aplicou em nós a sua misericórdia, que é o segundo atributo que o salmista fala. E misericórdia, você sabe, é nós não recebemos o que nós merecemos, mas porque Cristo levou o nosso pecado, porque Cristo levou a nossa culpa, porque Ele morreu no nosso lugar, Ele então é o Cordeiro que nos proporciona a bondade e a misericórdia de Deus e a graça de Deus. O livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 16 e 17, falando das almas daqueles que sofreram a perseguição do Evangelho, porque pregavam o Evangelho, diz assim o texto: esses jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Porque Cristo levou os nossos pecados, porque Ele morreu em nosso lugar, porque Ele se fez maldição por nós, porque Ele é o Cordeiro, porque Ele é o Supremo Pastor, porque Ele dá a vida pelas suas ovelhas, nós estaremos um dia junto do Pai, porque cremos nesse Senhor, nesse Salvador. É Ele, Jesus, quem nos conduz ao Pai. Bondade e misericórdia são expressos no Senhor Jesus. Por isso, nós poderemos habitar eternamente na casa do Senhor. É esta a mensagem do Salmo 23. Eu espero que essa mensagem fale ao seu coração, que você possa não só compreender, mas perceber como tudo isso se aplica dia a dia na sua vida, até o dia da vinda do Senhor Jesus. Amém? Ó Deus e Pai, nós te louvamos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te rendemos graças pelo Espírito Santo derramado sobre nós. Nós pedimos que a nossa vida seja conduzida pelo bom pastor, que não somente é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor, que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor Jesus,
Que de fato o nosso pensamento, a nossa mente, as nossas atitudes, tudo aquilo que fazemos, possamos fazer segundo o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Obrigado, Pai. Nos dirige com o Teu Espírito Santo e perdoa, Senhor, os nossos pecados, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo.